Olá, eu sou Rafael Rangel, estudante de História, estou no 4º período. Eu vim conversar um pouquinho com você sobre o assunto do momento, que é essa tensão entre Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos. A grande reclamação e alegação da Rússia para tudo que está acontecendo é o desejo da Ucrânia de integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma iniciativa americana criada lá na Guerra Fria para conter o avanço do socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a polarização de duas ideias opostas econômicas, os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Guerra Fria porque os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em combate diretamente, embora indiretamente, como na Coreia, no Vietnã e em outros lugares, eles financiaram grupos opostos para brigar entre si, porque cada um queria avançar, expandir a sua visão econômica pelo mundo, conseguindo assim mais aliados. A Guerra Fria acabou, mas a OTAN permanece até hoje, tendo 30 países fazendo parte da sua organização que tem um acordo entre eles. Eles se protegem, se auxiliam economicamente e militarmente. Eles tentam evitar guerras e se ajudarem através da diplomacia, mas se qualquer um desses países forem atacados, eles se unem para se defender. Isso está lá na base do acordo entre eles. Qual o problema então da Ucrânia fazer parte da OTAN? A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Kiev, a atual capital da Ucrânia, já foi inclusive capital do governo russo anteriormente. Hoje o país mais perto da Rússia que faz parte da OTAN é a Romênia. A Ucrânia, se entrar para a OTAN, essa distância vai cair pela metade. E qual é o problema disso? Todos os países que pertencem à OTAN, eles podem receber treinamento militar, receber exércitos e armamento americano, o que para a Rússia seria terrível, porque os Estados Unidos estaria praticamente na sua fronteira, o que coloca em risco a segurança russa. E essa é a grande questão que Putin tem argumentado e tem usado como motivo. Ele exige que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Por outro lado, a Ucrânia é um país independente. E o que os membros da OTAN têm dito é que nenhum país pode ter a sua soberania atacada ou restrita. Então, se a Ucrânia quiser fazer parte da OTAN, ela tem esse direito. Então, nós estamos num grande impasse diplomático sobre isso. Bem, a minha visão histórica é que o mundo não é tão simplista como os filmes da Marvel, onde você tem os heróis e você tem os vilões. No mundo real, não é tão simples assim. Cada um busca o seu interesse e aquilo que acha que é melhor. E para você entender mais ainda esse contexto, a gente teria que voltar do dia 16 de outubro de 1962 até dia 28 de outubro. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria, onde o mundo parou sobre a iminência de uma grande guerra nuclear que afetaria todo o mundo e mudaria todas as coisas. Quando os Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava armando mísseis, bases de mísseis em Cuba, e esses mísseis conseguiriam atingir Washington, Chicago e Nova York. E por causa disso, houve um impasse muito grande. Os Estados Unidos ameaçou atacar a União Soviética com armas nucleares, exigindo a retirada desse armamento de Cuba. Durante 13 dias de muita tensão e negociação, o presidente americano ligou diretamente para o líder da União Soviética. Eles fizeram um acordo e a União Soviética aceitou retirar suas bases de mísseis de Cuba. Em contrapartida, exigiu que os Estados Unidos também tirassem suas bases da França e de alguns outros países que estavam perto da União Soviética. E é esse o grande impasse que nós estamos vivendo no momento. A Rússia não aceita que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e é perto de Moscou. Ali um ataque de mísseis da Ucrânia para a Rússia seria muito mais fácil para os Estados Unidos conseguir fazer. Por outro lado, a Ucrânia, como um país independente, manifesta o desejo de fazer parte da OTAN. Estamos num impasse que só pode ser resolvido com muita diplomacia, muita negociação, e ambos os lados vão ter que ceder. Enquanto isso, a gente acompanha sem saber quais serão os próximos passos. Mas esse é um resumo básico para você entender sobre o motivo de tanta tensão
e o porquê que a Rússia não aceita a entrada da Ucrânia para a OTAN. O que a gente pode tirar como lição de tudo isso para a nossa vida no dia a dia? Embora no mundo globalizado, uma guerra lá vai nos afetar diretamente. A Rússia, por exemplo, é o segundo maior exportador de gás natural do mundo. Uma guerra lá poderia aumentar mais ainda o preço do gás no Brasil, sem contar que a Bolsa de Valores já vem operando com instabilidade por causa de um conflito iminente. Mas o que eu aprendo com isso, eu gosto sempre de olhar a história com um olhar prático para o nosso dia a dia, é que tudo que nós fazemos afeta a vida de terceiros. Algumas pessoas gostam de dizer, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço, eu banco as consequências, isso não diz respeito a ninguém. Mas não é uma verdade. Porque se os seus pais estão vivos, tudo que você faz afeta eles direta ou indiretamente. Vai afetar o seu companheiro, a sua companheira, vai afetar a sua família, vai afetar as pessoas que você gosta. Muitos jovens, por exemplo, por viver uma forma irresponsável, acabaram partindo cedo. E o que a gente vê é que os pais sofrem pro resto da vida. Alguns se afundam na bebida, na depressão, porque tudo que nos atinge, todas as nossas escolhas e decisões acabam afetando todas as pessoas que estão ao nosso redor, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, cuidado com as suas atitudes. Pense bem. Veja, o mundo inteiro está tenso por causa de um conflito, de um possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nesse barril de pólvora, quem acender a fagulha primeiro pode criar uma grande explosão, que pode afetar todo o mundo. Que você pense bem antes de agir, porque tudo que você fizer terá consequências que, como diz a teoria do efeito borboleta, bater de uma asa de uma borboleta aqui pode criar um vendaval lá no Japão. Tudo tem consequência. Uma grande avalanche começa apenas com um floco de neve. Esse é um breve resumo de tudo que está acontecendo lá na tensão entre Rússia e Ucrânia e o que a gente pode aprender com isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve.